Boa noite, estamos nós aqui, vocês aí na sua casa. A paz do Senhor Jesus esteja aí. Estamos aqui para adorar ao nosso Deus, para louvar, para bendizê-lo. E nós cremos que Deus tem nos sustentado, tem te sustentado, tem te guardado. Por isso estamos aqui, né, com esse louvor, com essa palavra, trazendo esse culto maravilhoso até a sua casa. Para que Deus possa falar ao seu coração, para que Deus possa consolar e confortá-la de um Deus vivo que se faz presente aí em sua vida. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas, capítulo 19. Vamos ler do verso 2 ao verso 6. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Jesus, ele quer entrar na sua casa não só hoje, mas sempre. Que você possa receber Jesus aí na sua casa com alegria, como Zaqueu recebeu. Amém? Vamos orar, pedir a Deus a sua proteção, a sua graça, o seu amor. Agradecer, né, por tudo que Ele tem feito e está fazendo nas nossas vidas. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui e todos em Pai, no mesmo Espírito, te adorando, te louvando e bendizendo o Teu santo nome, Pai. Continua, Pai, nos guardando, nos protegendo, derramando, Pai, da Tua graça, do Teu amor. E que logo, logo nós cremos, Pai, estaremos reunidos, Pai, para Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Continua nos guardando, toma a direção, o primeiro lugar é Teu, Pai. Temos a fé, a convicção de um culto maravilhoso aí na sua casa também. Em nome de Jesus nós oramos, Te pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Nos perdoa, Pai. E cada vez mais, Pai, cuida da nossa mente, fala aos nossos corações, Pai, nos dê, Pai, um espírito, Pai, perseverante, porque confiamos em Ti, num Deus, Pai, maravilhoso, num Deus de bênção, num Deus de graça, Pai. Muito obrigada, nós oramos em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Eu convido a você que está dentro do seu lar, nos acompanhando neste momento, onde quer que você esteja, para estar conosco louvando ao nosso Senhor, dizendo que Ele é maravilhoso. E mesmo quando a gente chorar, e mesmo quando a gente estiver triste, o Senhor, Ele vai colher nossas lágrimas, e Deus está conosco em todo tempo, em qualquer situação. Não esqueça disso. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Declare firme, firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti,
quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio. Descanso no teu poder. Descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, que assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e Obrigada, Pai. Obrigada porque o teu amor está sobre nós, porque o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. E todos os dias nos encoraja e nos capacita. Se a gente colocar o Senhor acima de tudo, à frente das nossas dificuldades, das nossas tribulações, dos nossos medos e questionamentos, a tua paz vai entrar no nosso coração e vai nos direcionar ao lugar certo. Aleluia. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não. Venha em meu favor e cumpra em mim que eu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, declare, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir.
aleluia. Deus impossível. Senhor, porque a Tua glória é capaz de chegar em lugares profundos da nossa alma, Senhor, e nos transformar, Pai. E nós nos entregamos a Ti neste momento por inteiro, Pai, porque confiamos em Ti e Te amamos. Eu me rasgo por inteiro. Mas vem novamente, eu mergulho na minha mente, mas peço que Tua presença aumente.
Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Eu posso ouvir um glória aí da sua casa, dá um glória a Deus, aleluia. Vamos animar, que Deus te abençoe, que Deus fale contigo nessa noite especial. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 5, não posso negar. Estamos com saudade, mas a gente segura a saudade, contém a saudade quando sabe que o mais importante nesse momento é preservar a sua vida, a sua saúde, e nós vamos permanecer nas nossas celebrações online até a gente ter assim uma confirmação de que a pandemia realmente está sucumbindo, está diminuindo, mas no momento os números só crescem, né? Então vamos permanecer em casa, guardando a vida que Deus nos deu, porque é um dom do Senhor. Então vamos zelar. Pastor, como é que eu posso servir a Deus? Qual o maior dom que Ele te deu? A vida. Então cuide da sua vida muito bem, da sua saúde. Amém? Lucas 5, verso 1. Lucas 5, a pesca maravilhosa. Diz assim o texto: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco para a praia, que, assentando-se, ensinava do barco para as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu quero orar com você. Feche teus olhos. Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz. É ela que nos sinaliza a direção. É ela que alivia o medo, o pânico, a ansiedade. É a sua palavra que confronta em nós todos esses pavores e provoca que eles diminuam. Então, nessa noite, venha falar conosco, venha transmitir a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Todos nós passamos por dificuldades. Todos. Nós estamos num momento difícil, percebendo essa realidade. O medo toca a todos, as dificuldades, o temor. Mas às vezes nós estamos tão absorvidos por essas dificuldades, são tantos os temores, que pensamos logo em desistir. Talvez muitos estejam nesse momento em suas casas pensando sobre isso.
desistir, não querer mais nenhum tipo de engajamento, continuar levando a sua vida, mas sem uma dedicação, sem um engajamento real, sem uma vontade de mudar, ou seja, levando a vida sem assumi-la plenamente. Então essa é uma realidade comum a todos. Todos sofrem, isso é real. Todos padecem desse dilema, do sofrimento, da dificuldade, do medo de contrair um vírus. Quem não tem? Todos nós temos. A gente passa álcool gel, chega em casa, tira o sapato, troca de roupa, e acho que eu toquei ali, e eu tenho que lavar de novo. O que é isso? Todos nós temos essas aflições. Mas muitos podem, nesse momento, estar nessa especulação e desistir, seguir a vida sem muito entusiasmo. Essa é uma alternativa que muitos escolhem, infelizmente. Você pode olhar para a pessoa, ela está ali, está viva, você está vendo ela caminha, né? Ela conversa, mas ela está vivendo sem entusiasmo. Ela está cumprindo as obrigações da agenda, mas ela não está fazendo com fervor, com esse dom maravilhoso da vida que recebeu de Deus, e aí ela tem que fazer por excelência. Então muitos escolhem esse caminho, desistem da vida, embora estejam vivendo, desistem desse engajamento. E desistir por vezes é morrer, levar uma vida sem muito ânimo, sem essa força avassaladora que Deus colocou dentro de nós, com capacidade de mudar cenários, de adaptar a um momento difícil, de reescrever histórias. Então alguns desistem e não fazem mais isso. Aqui nós temos um caso que é uma multidão apertando Jesus, uma multidão que comprimia o Senhor Jesus. A multidão desejava o quê? Ao comprimir, ao apertar Jesus, ao colocar ele contra a parede, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque dos lábios do Senhor saíam esperança, porque os lábios de Jesus possuem salvação, possuem vida, possuem entusiasmo, ânimo. É isso que sai, é isso que emerge dos lábios de Jesus, e é essa força, essa mensagem que nós precisamos anunciar dos nossos lábios, que somos seguidores de Jesus, precisam proferir palavras de esperança, de salvação, de dizer a essa pessoa: é possível reinventar a vida, ressignificar a vida. Mas infelizmente, a multidão, ou as pessoas, elas seguem aqueles que não contêm esse incipiente de fé. Muitos. Mas eu te convido nessa noite a seguir, a ouvir, a deixar que as palavras de Jesus, que conseguem penetrar os nossos ouvidos com esperança, com fé. Eu te convido a deixar esses agoreiros e começar a se alimentar de fé, de esperança. Lembra-se de um personagem da história, Martin Luther King. Ele dizia: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. E o que as pessoas que estavam ouvindo Luther King respondiam? Sonhe mais. Sonhe mais. Então é esse incipiente de fé que a gente precisa seguir. Eu tenho um sonho. E que as pessoas, ao ouvir, respondiam a Luther King: sonhe mais, sonhe mais, porque na medida que você sonha, nós sonhamos junto contigo. Vamos seguir esses exemplos.
As multidões, as pessoas, elas sonham com palavras de esperança, com palavras de ânimo. Mas aqui no nosso texto dessa noite, nós temos esperança e temos também falta de esperança. E essas duas coisas que transitam no nosso coração. Há momentos da vida que estamos cheios de esperança e há outros que sucumbimos à desesperança, naufragamos na fé. Estava ali os discípulos, ainda não pescadores, via 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O que significa lavar as redes? O que significa depois de uma madrugada inteira, uma noite de pescaria, lavar as redes? Na carreira de um jogador de futebol, né? Qual o significado de lavar as redes? Pendurar a chuteira. Eu já não aguento mais correr, então eu vou pendurar a minha chuteira. Que bom que no segmento de Jesus não existe pendurar a chuteira, né? Não existe aposentado. Encontrou algum irmão uma vez que falou com você: e aí, como está a vida de seguidor de Jesus? Não, eu me aposentei. Tem isso. Mas na carreira de um jogador de profissional é isso: pendurar a chuteira. Pendurar a chuteira é desistiu, ele parou. Ele vai fazer outra coisa da vida. Uma coisa interessante que eu queria ressaltar com vocês, enquanto eu preparava esse texto, eu assisti uma reportagem muito interessante. Você, como é um sermão, já preguei várias vezes e tem coisa ainda para inserir numa pregação que eu já fiz muitas vezes. A reportagem de um leão que caçava. E ao demonstrar essa reportagem sobre a caça do leão, que na verdade é a leoa que caça, né? Porque o leão fica lá, elas caçam para ele, e ele come primeiro e depois que ele dá a alimentação para o resto do grupo. Mas vamos pensar no leão. E o texto, a reportagem dizia que o leão, ele, em 87% das iniciativas de caça, 87, vamos botar 90%, para eu não me perder aqui na conta, que eu escrevi agora, né? 90% das suas iniciativas de caçar são frustradas. Ou seja, ele sai para caçar 100 vezes e ele consegue êxito em 10, mas ele não desiste. Correto? Grava isso. Fala para a gente de perseverança. Fala para a gente de alguém engajado, não um animal engajado. Me lembro de Zacarias, ia ao templo e levava a sua oferta e entrava no Santo dos Santos e ainda não tinha completado a sua promessa de ser pai, mas ele perseverou. E um dia ouviu: você terá um filho. Nós estamos aqui com a história do leão. Ele sai para caçar 10 vezes. E ele consegue a sua caça em um único momento. Mas aí, entrou na reportagem a história do tigre. A eficiência do tigre perante o leão é absurda. Porque o tigre tem uma eficiência de 90%. Então o tigre sai para caçar 10 vezes, e das 10 ele volta com 9 caças. Então o leão, ele tem uma eficiência de 10% e o tigre tem uma eficiência de 90%. Sabe por quê? Sabe aonde está a eficiência do tigre? O tigre caça em grupo. O tigre caça com a sua comunidade. Você já tiver a dimensão? Isso mostra para nós uma coisa muito especial: sentimento de pertencer, reunião, grupo, comunidade, estar junto.
Estar inserido faz de mim uma pessoa mais forte. Eu estou junto. Se um ali, né, não conseguir segurar, o outro vai ajudar. Se alguém naufragar, você passou no bando lá do tigre, do grupo do tigre, se escapou a caça, tem outro que vai segurar. Esse é o sentido da nossa reunião, de alimentarmos mutuamente. A gente precisa dessa perseverança de um leão, mas a gente precisa também desse engajamento, desses tigres que se aliam de uma comunidade que persevera. Por isso você está aqui sendo alimentado de esperança. Imagine se você fosse um leão caçando sozinho. Nós estamos aqui como comunidade reunida, mesmo online, para permanecer em esperança, para que essa mensagem encontre lugar no seu coração e para que você entenda, vamos juntos superar essa etapa, nos tornaremos mais fortes nesse sentido. Então nada de desistir, porque em você, né, em nós, estamos essa aliança de uma comunidade que persevera. Porque estamos reunidos no corpo de Jesus, que vem nos visitar no momento de desesperança. Eu consigo pensar, não, eu tenho uma comunidade que me fortalece, eu tenho um grupo que eu posso contar. Então não é hora de ficar pensando por que desistir. Não é hora de ficar lavando a rede com o sentimento de alguém que desistiu. Mas por que esse sentimento toma conta do coração desses homens? Porque viviam as suas questões. Pedro está vivendo os seus dilemas. E o dilema de Pedro era esse, verso 5, tendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Tendo me dedicado o ano inteiro, o mês inteiro, eu não consegui nada. Não vamos também banalizar o sentimento dele ou de qualquer pessoa que esteja me ouvindo. Vocês sabem o que é, vocês conhecem o que é voltar para casa sem dinheiro. Ou não imaginam o que é isso? Tenho certeza que alguns já vivenciaram isso em suas vidas. Voltar para casa sem recurso. Pensar nessa pandemia, nesse momento difícil e não ter de onde tirar. Eu espero em Deus, você que nunca experimentou isso, que nunca saiba. Frustrar a expectativa da família, frustrar a expectativa dos filhos, que aguardavam que ele retornasse para casa com alguma coisa, mas naquele dia, nada apanharam. E aí quando isso não acontece, bate um sentimento de incompetência, né? Toca profundo, mas é um sentimento de incompetência que ele não possuía. A vida é assim, ela provoca esses momentos. Algo toca a sua existência, bate uma incompetência que você sabe que você não é tão incompetente assim. Mas por que as coisas desandaram? Por que a pesca não aconteceu? Afinal de contas, era um pescador profissional. Esse homem trabalhou a noite toda. Como não será recompensado um pescador profissional que escolheu a noite porque existem mais peixes, porque sabe o melhor momento, porque conhece o lugar aonde os peixes estão naquele exato tempo? Agora, Pedro não era incompetente, Pedro também não era culpado. Essa é uma carga que você precisa aliviar nesse tempo de quarentena. Deixe essa carga, deixe esse peso, o sentimento de ser incompetente ou culpado. Abandone isso. Talvez Deus tenha nos colocado nesse deserto, vamos parafrasear aí o povo da Bíblia, né? Do Antigo Testamento. Talvez Deus tenha nos colocado nesse momento para a gente aliviar a carga, deixar esse sentimento de incompetência, de culpado que você não possui, como Pedro. Não é incompetente, não é culpado, mas o fato é que estava lavando as redes.
E quantas vezes na vida determinados projetos não acontecem, não vingam, ou determinados sonhos, determinadas iniciativas, elas não obtêm êxito. E a primeira coisa que a gente pensa é essa: ou eu sou incompetente, ou eu sou culpado, ou eu fiz alguma coisa. Mas aqui esses homens estavam lavando as suas redes. O que eu quero dizer a você nessa noite é que nós que seguimos ao Senhor, nós não fazemos nada para dar certo. Tire isso do seu coração. A gente não faz nada para dar certo. A gente faz porque vale a pena. A gente não está num culto para dar certo um culto. Quando começa uma igreja, as pessoas estão assim: será que ali dá certo? Será que naquele bairro dá certo? Será que naquela rua a igreja vai dar certo? Nós não fazemos porque dá certo, nós fazemos porque vale a pena, porque o Senhor nos chamou. Então elimina a incompetência, culpado, ou porque vai dar certo alguma coisa. Faça porque vale a pena. Mas Pedro e seus amigos estavam pescando, não apanharam nada, estavam lavando as suas redes, porque desistiu com aquele sentimento: o mar não está para peixe. E aí ficamos resignados com o fracasso. E essa é a primeira tendência: jogar, transferir. Ficamos resignados com o fracasso e vamos sendo absorvidos por isso. E resignação e desistência é o prenúncio de uma coisa muito ruim. Resignação e desistência é prenúncio de pobreza. As pessoas vão se resignando aos seus fracassos, as pessoas vão encolhendo, vão se sentindo diminuídas, o sentimento de incompetência vai tomando mais lugar. A culpa chega, às vezes a culpa de alguém lança culpa, e isso vai te escravizando. E essa resignação ao fracasso vai construindo pobreza, e não só pobreza, financeira, econômica, mas pobreza emocional. Não é isso que o Senhor quer para a sua vida. Por isso Ele chega, por isso Ele se apresenta, por isso Ele aparece, como aqui em Lucas 5, nesse encontro de Jesus e Pedro. Não tem um encontro, não tem uma chegada. Quem é esse estranho? Quem é esse que vem caminhando aí e que chega para me desafiar? Que entrou na minha vida, entrou na minha história, que mudou a minha agenda. Sou pescador, mas o fato é que Jesus se aproximou, desafiou Pedro, e desafia Pedro com um desafio maior do que o próprio Pedro. Assim é a vida, nos desafia com desafios maiores do que nós. A gente precisa conhecer a limitação, a nossa limitação, nós precisamos conhecer as coisas que gostamos, as nossas vaidades, nós precisamos conhecer tudo isso, mas às vezes somos desafiados com desafios maiores do que nós mesmos. Gideão conhecia todos os seus limites. Eu sou menor, a minha casa é a mais pobre. Ele reconhecia os seus limites, mas o Senhor o desafiou. Às vezes seremos chamados a isso, porque quando somos desafiados, juntamos a nossa força interior. Quando alguém desafiava lá no colégio, no trabalho, te desafia, você... Se você ainda está vivo, Se você ainda está vivo, porque tem aqueles que desistiram de viver. Então não adianta, mas aqui parece que ele está. O Senhor se aproxima e desafia Pedro, desafia os pescadores. E ao desafiado, eles juntam essa força interior. E Deus sempre faz isso. Para quê? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Para que haja movimento na nossa vida. Às vezes a vida está tão parada. Aquele sentimento
plácido, né? A vida, apático. Aí chega o Senhor e desafia para que haja movimento. Talvez você não esteja em tanto movimento, né, atualmente, esteja parado em casa, em quarentena. Mas quem sabe não é neste isolamento que Deus está te desafiando para você movimentar-se a partir de então, quando isso terminar. O Senhor faz isso. Quantas promessas você não fez aí quando acabar essa quarentena? Jesus desafia. O Senhor sempre se aproxima e nos desafia. E diz para nós uma coisa: grandes pescarias só são possíveis àqueles que não estão lavando as suas redes. Grandes pescarias só são possíveis àqueles que não desistiram. Topas, Pedro? Aceita o desafio? Pedro poderia dizer não, porque Pedro poderia alegar: o Senhor não é pescador. Aceita o desafio, Pedro? Pedro era pescador. Como é que eu vou desafiar um cara que não sabe nada da minha profissão? Como é que esse cara vem me desafiar na minha própria profissão? Jesus é marceneiro, carpinteiro. Quem é esse então, né? Podemos pensar isso. Quem é esse marceneiro que vem aqui me desafiar? Eu, um pescador conceituado na região? Eu, um pescador profissional? Quem é esse cortador de lenha? E aí a gente começa a menosprezar até a pessoa que nos desafia, né? Quem é esse para me ensinar a trabalhar? Topas o desafio? Pedro nos ensina algo maravilhoso, sabe o quê? Deixar o orgulho de lado e ouvir. Porque quem não se permite ser confrontado por orgulho, não desfruta da vida, não desfruta de milagres, está sempre empedernido nas suas convicções. Então aqui tem umas verdades óbvias para a nossa vida, não tem nada de especial. Redes só podem ser lavadas depois que pescamos. Se ainda não aconteceu o que você aguardava, o que você almejava, o que você sonhava, continue, persevere, vá se adaptando na jornada, mas não perca esse foco, essa iniciativa. E perder a esperança diante do mal é deixar-se vencer pelo mal, mas o mal não vence o bem. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que o bem vence o mal. Pastor, eu só vejo maldade, eu só vejo coisa ruim, eu não sei, eu anseio um dia conversar contigo para te mostrar que no mundo existem coisas melhores, muito mais, coisas boas do que ruins. Eu tenho certeza disso. A gente precisa pedir a Deus olhos para ver. Diz o sábio da Bíblia que uma árvore, ao ser cortada, faz um barulho estarrecedor, estrondoso. Mas ninguém consegue ver uma floresta crescendo. Ninguém consegue notar, perceber. Porque uma floresta crescendo não faz barulho. Uma árvore sendo cortada, sim. Então o que eu quero te dizer é que a bondade está aí. Existem coisas boas, só que não faz barulho, não é estrondoso. A gente precisa pedir a Deus essa sensibilidade para notar a bondade no mundo, porque ela está aí presente, só que não faz barulho. Quantos gestos de bondade a gente não viu nesse tempo? Quantos gestos de generosidade? Tem muito mais do que coisas ruins, só que não faz barulho, não tem compartilhamento. Eu fico abismado com isso. Eu escrevo um texto, eu estou sempre escrevendo os meus textos com contexto bíblico, com a nossa reflexão de fé. E às vezes, quando é um texto mais assim, né, mais enfático, mas tem
40 compartilhamentos, 20. Aí eu escrevo: Jesus é amor. Uma curtida. Não é assim? Você bota: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. 2 curtidas e 1 compartilhamento. Uma pessoa às vezes que gosta muito de mim, vou deixar o pastor mal não, vou compartilhar mesmo. Eu posso botar lá: Deus virá com fúria sobre os perversos. É isso mesmo, 300 compartilhamentos. A gente precisa enxergar a bondade no mundo, ela está aí. Só que os nossos olhos estão aonde? O mal não vence o bem. O bem vence o mal. O que fizeram contigo não vai permanecer, não procede, não segue, não tem consistência. Mas o bem, sim. Então essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. É a certeza de que quando estamos assim num momento difícil, de uma pesca frustrada, frustrando a expectativa da família, das pessoas, a gente tem que ter essa certeza de que o Senhor vai se aproximar e vai nos desafiar, para que haja movimento na vida. Então essa mensagem nessa noite da Bíblia, para aqueles que não desistiram. A Bíblia é essa mensagem de um povo que estava sempre sofrendo, sempre perseguido, mas um povo que não desistiu. Lembre-se de tantos momentos da Bíblia. Lembre-se de Sara. Os filhos só vêm para aqueles que não desistem. Lembre-se de Jericó. Muralhas só caem para aqueles que não desistem. Verdade nisso aqui, aonde Jesus está, aonde o Senhor se aproxima, e Ele não chega para fazer por você, Ele não chega como um Deus ex machina, como falou Bonhoeffer, para consertar para você, não, Ele chega para te desafiar, Ele chega para te dar instrumentos, para fazer para você se agitar, para que venha movimento à sua vida. Então, aonde o Senhor está, não há espaço para ficar remoendo fracassos. Não há espaços para ficar remoendo aquela pessoa que colocou o pé para você cair. É hora de se levantar. Aonde o Senhor está, não há espaço para desistências. Lembre da mulher com fluxo de sangue. Ela saiu doente, mas ela saiu convicta. Doente, mas convicta. Se eu tocar, ficarei curada. Ela não foi curada para depois ir até o Senhor e agradecer. Ela saiu doente, com essa convicção: se eu apenas tocar, serei curada. Qual é a diferença de fé e teimosia? É simples. Aprenda a notar a diferença entre fé e teimosia, porque às vezes você está muito teimoso, muito teimosa. Teimosia é esse apego obstinado às convicções. O sujeito acha que é aquilo e vai morrer achando que aquilo ele é excessivo às próprias convicções. Ele não se abre para ouvir o contraditório. Agora, a fé é apoiar-se em Deus, sem comparação, sem comprovação, sem critério de verificação como é a ciência. Isso é fé. Eu me lanço em Deus, espero nele. Qual a diferença? Passar uma noite inteira jogando a rede é teimosia. Eu já pesquei muito na vida, e a gente logo quando chegava no açude, no rio, que colocava lá, falava: hoje não está para peixe, hoje está fraco. Então vamos fazer outra coisa, né? Vamos fazer uma fogueira, vamos ficar batendo papo. Mas aqui, passar a noite inteira jogando a rede, mas eu estava lá para lazer, não era para pagar minhas contas. Então não vou ser também muito cruel com os pescadores.
Passar uma noite inteira jogando a rede é teimosia, mas é uma justa teimosia. Porque estavam trabalhando para adquirir bens, víveres para sua família. Mas qual a diferença daquilo que eu falei para vocês sobre fé e teimosia? Qual a diferença das vezes que Pedro joga para a última vez que ele jogou a rede? Qual a diferença? A palavra de Jesus fez a diferença. É a palavra de Jesus que assegura o milagre. É a palavra de Jesus que assegura o novo. É a palavra de Jesus quando remessada, quando lançada aos nossos corações, que nos desafia. Vamos, faça uma vez, pratique, exercite a sua esperança. É essa palavra que quando encontra lugar no nosso coração e que somos então chamados a essa responsabilidade, e quando arremessamos a nossa rede, tudo acontece depois da palavra de Jesus. Esta é a verdade. Dar ouvidos à voz do Senhor, dar ouvidos à palavra de Jesus, esta é a diferença. É confiar no que Deus diz. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Não foi isso que aconteceu? Sobre a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra eu farei isso. Eu estava já aqui desistindo, pastor. Eu já estava me entregando. Mas é sob a palavra do Senhor que chegou ao meu coração. Eu vou me levantar e sobre a palavra de Deus eu farei isso. E sob a tua palavra, Senhor, continuarei. Mesmo se não conseguir nada, continuarei. Desistir diante do fracasso é sucumbir, é se entregar. E você não está no momento de lavar as redes, você está no momento de reorganizar aí na sua cabeça as questões para seguir em frente. Tempos difíceis, momentos como esse que estamos enfrentando são desafios. Desafios para que você não admita o fracasso como última palavra na sua vida, porque a última palavra vem do Senhor. E aprenda a discernir fé de teimosia e faça a partir do momento que o Senhor falar contigo. Essa é a nossa esperança. É uma teimosia, é uma insistência que pode se transformar em fé quando ouvimos e seguimos a sua palavra. Eu não sei qual é o seu dilema nesse momento. Eu não sei o que aflige o teu coração. Vou chamá-los aqui para a gente encerrando. Eu não sei o que está tocando a sua vida. Mas ouça o Senhor. Ouça Jesus. Quem sabe Ele não chegou aí para te desafiar. Quem sabe essa mensagem não chegou para dar movimento à sua vida. Há dias, há momentos da vida que é necessário lançar as redes 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. Há momentos da vida que precisamos ser aí como o leão, né? Sair 100 vezes e conseguir e ter um êxito de 10. A gente vai contrariando feitos, a gente vai contrariando as expectativas. Isso é fé. Quando o Senhor chega e nos desafia, é hora de lançar as redes e de praticar esperança. As redes ficaram cheias, concluída a pescaria, redes cheias. Aqui tem uma coisa muito interessante. No verso 7, que pediram ajuda aos seus companheiros, pediram ajuda aos barcos que estavam ao lado. Todo mundo pede, eu não está aqui no meu sermão, mas eu vou pontuar isso. Eles pediram ajuda aos barcos do lado. Tamanha era a quantidade de peixes. Todo mundo fala de avivamento, né? Estamos vivendo avivamento. No Brasil não estamos vivendo avivamento. Não estamos. Não caia, não se iluda com isso.
Ter muitas igrejas não significa avivamento. Avivamento é isso aqui, ó. Avivamento é isso aqui que está acontecendo no verso 7. É eu chamar a igreja do lado ali para me ajudar, porque eu não estou dando conta. É eu chamar a igreja da frente e falar: me ajude, meu pastor, porque eu não dou conta. São muitos. Isso é avivamento. Hoje é quase pastor, é prefeitinho de igreja. Mas não pode ir lá não. Não é? Não está assim? Só soube que você foi lá na igreja. O quê? Avivamento é essa reunião. Eu não dou conta porque o povo de Deus é enorme. São muitos. Isso é avivamento. É esse avivamento que eu espero um dia viver, experimentar. Se reunirmos todos, porque a gente não dá conta, porque Deus resolveu transbordar graça no mundo. Dito isto, as redes estavam cheias e a pesca foi concluída. Mas eles não estavam ali pescando? Não queriam peixes? Mas diz o texto que eles deixaram tudo na praia e o seguiram. Isso é fé. Trabalhar a noite inteira e não pegar nada. Chegar Jesus e desafiá-los: lança de novo. Recolher uma grande quantidade de peixes, e depois daquela grande quantidade de peixes, deixar tudo e segui-lo. Como é que está a sua fé hoje? Você quer uma grande quantidade de peixes e agora curtir, vender os seus peixes e usufruir da vida? Avalie a sua fé, avalie o seu seguimento ao Senhor. Porque esses homens não colocaram os olhos nos peixes, eles colocaram os olhos em Jesus. E quantos estão colocando os olhos nos peixes e tirando os olhos do Senhor? Ser desafiado e saber que o melhor da vida não é colocar os olhos nos peixes que o Senhor me deu, mas colocar os olhos nele. E se eu colocar os olhos no Senhor, tudo virá, tudo seguirá bem, porque os meus olhos estão em Deus. Os 9 leprosos curados colocaram os olhos aonde? Na cura, não em Jesus. Agora sou eu que estou te desafiando, não Jesus. Aprenda onde estão os teus olhos, para onde eles estão voltados. O que você diz quando ama o Senhor e que segue ao Senhor? Para que Ele te dê grande quantidade de peixes, que o seu barco vá a pique e afunde? Ou para que você olhe os peixes e despreze-os? Porque o maior sentimento é segui-lo, é deixar tudo para segui-lo. Isso é seguir o Senhor. Vamos orar. Jéssica e David vão cantar uma música. O pastor Johnny vai orar e vai impetrar a bênção. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus derrame graça sobre a sua casa. Siga o Senhor. Tire os olhos dos peixes. Coloque em Deus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe todas suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou lavar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou lavar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
muito boa noite. Palavra maravilhosa, né? O bem sempre vence o mal. E você é abençoada, dotada desse poder do bem. Aleluia. Vamos orar, agradecer a Deus, dar a bênção. Você tem um finalzinho de domingo maravilhoso, uma semana repleta da presença de Deus, das bênçãos, porque as bênçãos de Deus nos seguem. Que você possa ter uma semana cheia das promessas sendo realizadas, ministradas em sua vida. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por cada vida. Pai, eu creio que a Tua palavra foi enxertada no coração de cada um, Pai, chamando a um desafio para colocar e exercer a nossa fé, Pai, ao qual Tu tem falado aos nossos corações. Portanto, Pai, iremos sim, Senhor, iremos sim, Pai, te exaltar, te bendizer o Teu santo e poderoso nome, Pai. Continua nos guardando, continua nos protegendo, Pai, continua falando ao nosso coração, derramando da Tua graça, das Tuas bênçãos. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos nesta fé, nesta certeza, Pai, do Teu agir, do Teu poder, oh Pai, do Teu operar em nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, não só hoje, mas até a volta de Cristo. E você aí possa dizer amém. Glória a Deus. Você mudou meu jeito de pensar, você mudou meu jeito de agir, me deu sentido. Você está comigo 24 horas E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim na última semana a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Apaixonado, apaixonado, apaixonado. Você morreu por mim. Você morreu por mim naquela cruz. Sua vergonha foi em meu favor. E hoje eu vivo pro meu Senhor e Cristo 24 Horas, e ainda assim é Declare. muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. apaixonado, apaixonado, apaixonado.